Olá, meus amigos, tudo bem? Continuando a falar sobre BPC, hoje eu quero tratar de um tema muito importante, também BPC, claro, mas falando de novo sobre o critério socioeconômico, da renda. Existe um critério que eles chamam, o requisito, melhor dizendo, de miserabilidade, e existe o requisito idade ou deficiência. Então, juntando tanto BPC para a pessoa idosa quanto BPC para a pessoa deficiente, em ambos existe um requisito socioeconômico. E qual requisito é esse? Como que o INSS vem analisando os pedidos de BPC no que se refere ao critério econômico? Pessoal, o INSS continua utilizando o critério de 1/4 de salário mínimo. Tá? Então você pega um salário mínimo, divide por 4, esse é o valor da renda per capita por pessoa dentro do grupo familiar. Superou esse valor, esse 1/4 de salário por pessoa, o INSS muito provavelmente vai negar o seu benefício. Tá? Simples assim. O que nós podemos fazer? Existe alguma saída, André, para esse 1/4? A lei limita realmente o critério socioeconômico em 1/4 de salário? Não. Não, tá? A resposta é direta e objetiva. Não. O tema 27 do STF, o STF julgou o tema 27 e declarou que o critério de 1/4 de salário é inconstitucional e que, portanto, é possível utilizar outros meios para se comprovar a situação de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Então, por exemplo, alguns tribunais já estendem, já fazem uma extensão desse critério para meio salário de renda per capita dentro do grupo familiar. Então, você tem de 1/4 para meio salário. Ao mesmo tempo, você pode comprovar a situação de vulnerabilidade através do quê? Uma situação de desemprego, como eu disse no vídeo anterior, assistente social vai lá na casa do grupo familiar, vê a situação da residência, vê a situação em que se encontra aquela família, se existem pessoas doentes, se o valor recebido de rendimento mensal é suficiente para oferecer a subsistência dos elementos básicos da vida humana, para oferecer a mínima dignidade possível. Então, a jurisprudência, os tribunais, eles vêm entendendo que existem muitos meios possíveis para se comprovar a situação de miserabilidade ou vulnerabilidade social. E não necessariamente esse critério fixo, que o INSS continua usando, de 1/4 de salário. Então, o nosso tribunal aqui, o TRF1, aqui da nossa região, que estamos falando do Mato Grosso, nós usamos, já se usa amplamente o valor, o critério, melhor dizendo, de meio salário de renda per capita dentro do grupo familiar. E, ao mesmo tempo, em outros tribunais mais abrangentes, você já vê que existe assim, uma renda recebida de até um salário mínimo dentro do grupo familiar não é contabilizada como renda. Ah, André, não precisa ser só aposentadoria por invalidez, ou um outro BPC, ou ainda a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo recebida por uma pessoa com 65 anos? Não. Já existe um entendimento, e esse entendimento é bastante abrangente em diversos tribunais, de que dentro do grupo familiar, se está se recebendo um salário mínimo, e esse um salário mínimo é um único rendimento, e esse salário, o grupo familiar depende dele para sobreviver, para as necessidades mais básicas, então, esse valor de um salário mínimo não deve integrar renda. Então, olha para nós entendermos como os tribunais, como o direito vem se movimentando diante dessa realidade da situação de vulnerabilidade, de miserabilidade e da inconstitucionalidade do critério de 1/4 de salário. André, mas o INSS continua empregando esse critério? Continua, pessoal. Tá? Se vocês fizerem um pedido no INSS, vocês vão ver lá que o critério socioeconômico empregado é de 1/4 e que se vocês
precisarem comprovar que o valor recebido de rendimento ele não é suficiente para o sustento do grupo familiar, vocês precisam apresentar despesas, fralda, alimentação especial, né? E demais despesas que se tem com uma pessoa deficiente, uma pessoa idosa, e essas despesas são, assim, superam o valor recebido de rendimento. Então, assim, dentro do INSS a coisa fica extremamente limitada. É por isso que quando nós pegamos os casos e analisamos e vemos a necessidade de recorrer ou de entrarmos na justiça, nós buscamos entrar na justiça, porque o entendimento parece cada vez mais abrangente, recepcionando diversas maneiras de análise. Tem o estudo, a perícia socioeconômica realizada por uma assistente social. Ela vai na casa, ela vê a situação da residência, ela vê como estão as pessoas ali, os componentes do grupo, as pessoas que integram o grupo familiar, pessoas doentes, desemprego, a situação da casa, a casa está em situação de ruína, a casa está em estado de péssima preservação, não existe saneamento básico, a família vive numa situação recebendo ajuda de terceiros, a assistência social coloca todas essas informações. Então, essas informações geram o quê? Elementos diversos para o convencimento do juiz. Então, nós aqui na nossa região, nós buscamos sempre as ações judiciais porque nós vemos que o entendimento está cada vez mais abrangente e mais benéfico do que o entendimento dentro do INSS. Então, aqui vai uma dica muito importante para todos, porque o critério continua sendo de 1/4. As limitações do INSS são muito grandes em comparação com os da Justiça. Então, quando nós olhamos os casos, nós buscamos sempre levar o caso para a Justiça, porque lá nós temos elementos, nós temos, primeiro, toda uma estrutura capacitada para receber esses casos, com perícia socioeconômica, mas também um convencimento muito mais abrangente sobre o critério miserabilidade, sobre o requisito miserabilidade e os critérios que o juiz vai empregar para conceder ou não o BPC àquela pessoa idosa ou deficiente. Tá, pessoal? Então fica aqui uma visão um pouco mais geral do BPC no que se refere ao requisito miserabilidade ou vulnerabilidade social e como a gente pode, né, tratar esse tema e achar alternativas, soluções para os casos que nos chegam aqui no escritório, que também pode ser importante para você que está assistindo aqui esse vídeo. Tá? Então fica aqui essa dica importante para todos nós, para todos vocês que estão aqui, a audiência toda que vem nos acompanhando. Tá? Peço que vocês curtam o vídeo e compartilhem, mandem para os amigos e familiares, porque esses temas são fundamentais, acredito, para solução de muitos casos aí de pessoas que não conseguem BPC porque o INSS simplesmente negou e não quero, acho que não dá mais. Gente, às vezes dá e assim a importância de você procurar um advogado especializado. Tá bom? Se inscreva aí no canal e vamos estar falando sobre isso aí sempre, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.